João capítulo 3, versículo 3, versículo 5, versículo 8 e versículos 14 e 15. Segundo a narrativa do Evangelho de João, vamos ler e meditar alguns minutos para vermos o que o Senhor tem a dizer nesta passagem da Escritura Sagrada. João 3, versículo 3 nos diz assim: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Versículo 5: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Versículo 8: o Senhor Jesus Cristo arrematando, dizendo: importa-vos nascer de novo. Versículos 14 e 15: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Podemos observar aqui este relato, segundo a narrativa de João, o discípulo amado de Jesus Cristo, que posteriormente se tornaria um apóstolo no início da igreja primitiva, e podemos observar aqui, nesta passagem, algo tremendamente extraordinário que Jesus Cristo estava querendo transmitir para aquele homem. E uma das coisas que nós podemos observar aqui neste trecho da palavra de Deus, que o novo nascimento é uma condição indispensável para se entrar no céu. E o Senhor Jesus Cristo ele foi enfático, dizendo essas palavras para aquele homem, Nicodemos, que importava a ele, Nicodemos, nascer de novo, como é dito no versículo 8. E nenhum indivíduo, na verdade, ou nenhuma pessoa pode entrar no céu sem esse processo do novo nascimento. Como já dissemos, é uma condição indispensável, uma condição que requer do homem este processo de novo nascimento. Pois o que vem a ser realmente o novo nascimento? O novo nascimento, primeiramente, não é algo que fazemos para Deus, mas que o Espírito Santo faz em nós e por nós. Nicodemos foi ao encontro de Cristo naquela noite e disse-lhe: Mestre, ou Rabi, sabemos que és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Nicodemos reconheceu neste versículo 2 deste mesmo capítulo de João 3 que Cristo não poderia fazer esses sinais se realmente não fosse vindo da parte de Deus, se Deus não fosse realmente com ele. Reconheceu que Jesus Cristo, o carpinteiro, filho de Maria e de José, estava realizando esses sinais e Deus estava com ele. Deus estava aprovando os sinais que Cristo fazia na época, ali por ocasião do povo de Israel. E este homem, Nicodemos, que era um príncipe dos judeus, que fazia parte da numerosa seita dos fariseus, pertencente ao Sinédrio, membro do Sinédrio, e não somente ele, mas outros criam verdadeiramente em Cristo, mas não tinham coragem de confessar o nome de Cristo por causa dos privilégios que poderiam perder, por causa da aprovação mais dos homens do que a aprovação de Deus. Isso está registrado em João capítulo 12,
versículo 42 a 43. O fato é que Nicodemos, esse homem que tinha uma influência, um homem que tinha certamente algum recurso financeiro, um homem que tinha um conhecimento da Sagrada Escritura do Antigo Testamento, um homem que tinha realmente uma grande influência ali na nação de Israel e tinha realmente uma vida ilibada e guardava também muitos preceitos da lei. Então não era qualquer um, não era qualquer pessoa, era um homem que tinha algo, né, a transmitir pelo seu conhecimento das leis do Antigo Testamento e cremos que Nicodemos era um homem também que tinha um respeito até mesmo pela nação de Israel. Mas essas coisas não eram suficientes para a sua salvação, ele precisava nascer de novo. Também podemos encontrar em Nicodemos um relativo conhecimento de Cristo, porque certamente quando este homem procurou Nicodemos à noite, por causa do receio de ser visto pelos outros fariseus, cremos que ele tinha um relacionamento a mais a respeito de Cristo, mas ele queria conhecer mais acerca da pessoa de Cristo. Ele sabia que Cristo era vindo de Deus e tinha uma capacidade de ensinar e fazer milagres. E ainda tinha convicção de que Deus estava realmente do seu lado. Mas mesmo assim, todas essas informações sendo verdadeiras, não foram suficientes para dar-lhe a salvação. Nicodemos precisava nascer de novo. E o que nós compreendemos disso, que não se alcança, ou nós não alcançamos o novo nascimento através de ritos, cerimônias e práticas religiosas. Ninguém vai entrar no céu ou entra no céu por pertencer a uma família cristã ou por frequentar qualquer grupo religioso. E podemos dizer que Nicodemos é um exemplo de pessoas que estão neste mundo, vivendo práticas religiosas, vivendo práticas cerimoniais, ritos, fazendo o bem, até mesmo pertencente a uma família cristã, sendo filhos de pais cristãos, mas mesmo assim ninguém pode ser salvo por receber algum tipo de sacramento de batismo ou porque guarda determinados preceitos religiosos. Não se obtém a salvação da alma ou a vida eterna por determinadas informações corretas a respeito de Deus e das Escrituras. Nicodemos era um mestre, tanto é que no versículo 10, Jesus Cristo pôde dizer: Tu és mestre em Israel e não sabes isso a respeito dos elementos naturais que Cristo estava querendo transmitir, o novo nascimento a este homem, e Cristo usou dois elementos naturais para transmitir esse ensinamento para este homem: a água e o vento. Faltava a Nicodemos o novo nascimento. Mesmo diante de todos esses conhecimentos, sendo ele um conhecedor das Escrituras Sagradas, mas mesmo assim Nicodemos não estava salvo, precisava nascer de novo. E o que vem a ser o novo nascimento? O novo nascimento é uma forma que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, faz com que a pessoa
nasça de cima, do alto, do Espírito. E podemos destacar 3 aspectos importantes sobre o novo nascimento. Em primeiro lugar, o novo nascimento é produzido pela palavra. E isso é que Jesus Cristo quis dizer com nascer da água, usando esse elemento natural, um elemento tão importante para a vida humana, no qual faz parte também do nosso corpo físico e também extremamente útil e necessário para a sobrevivência do ser humano na Terra. O Senhor Jesus Cristo dizendo a respeito da água, mas dizendo que Nicodemos deveria nascer da palavra. A água que nos purifica não é a água do batismo, como muitos equivocadamente ensinam a respeito disso, que o novo nascimento é apenas um mergulhar em um tanque ou em algum rio, mas o novo nascimento vem de Deus, vem da palavra de Deus, como está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 26, Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra e a palavra de Deus. Ouvir e escutar. E 1 Pedro capítulo 1, 23 nos diz que somos gerados pela divina semente da palavra. A semente não corruptível, mas a semente incorruptível pela palavra de Deus, que faz um lavar regenerador na alma do ser humano. E quando ouvimos a divina palavra, essa palavra que pode germinar dentro de nós, produzindo uma nova vida, passamos a realmente a entender o que é o processo do novo nascimento. E em segundo lugar, o novo nascimento, ele é extremamente produzido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente do novo nascimento. Somos salvos pelo lavar regenerador do Espírito Santo, como está descrito em Tito, capítulo 3, versículo 5. Ele implanta em nós o princípio da nova vida, então somos gerados de novo. Essa ação é somente o Espírito de Deus que pode fazer. Ela é invisível, porém perceptível. Por isso que Jesus Cristo usou mais um elemento natural, o vento, para transmitir esse ensinamento, dizendo que é como o vento, que você não sabe de onde vem, nem para onde vai, mas percebe seus efeitos. João 3, versículo 8. O Espírito, ele é livre e soberano nessa ação salvadora. Ele, como o vento, ele sopra aonde quer, e a salvação é uma obra exclusiva e soberana de Deus. Ninguém pode determinar onde o vento do Espírito vai soprar, e ninguém pode deter o vento quando ele sopra. É uma ação totalmente de Deus, através da palavra e através também do grande sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. Nenhum homem, por mais experiente que seja, por mais anos de vida que ele tenha no Evangelho, pode convencer nenhum pecador para receber um novo nascimento, receber a salvação da alma. Somos apenas canais que Deus usa para transmitir a mensagem que Ele colocou para a igreja, para que o homem possa reconhecer que o novo nascimento é algo fenomenal, é algo que vem de Deus para a criatura humana. E em terceiro lugar, o novo nascimento é produzido também do sacrifício vicário de Cristo, como já dissemos. E Cristo pôde ensinar a este homem também uma outra passagem, falando a respeito
da missão, da mensagem que Cristo estava querendo transmitir a toda a humanidade, não somente a Nicodemos, e dizendo as palavras de Números, capítulo 21, como Moisés levantou a serpente no deserto, Jesus Cristo também foi levantado na cruz. A história de Números, que é relatada aqui por Cristo, que está descrita em Números capítulo 21, onde por causa da desobediência do povo de Israel, que murmuraram contra Deus ali no deserto, e o Senhor Jesus Cristo fez com que aquelas cobras venenosas mordessem vários israelitas, e assim vários morreram por causa da murmuração ali diante do Senhor. E Moisés, como intercessor, foi pedir para que aquela ocasião cessasse. E assim o Senhor pediu para que Moisés fizesse uma serpente de bronze e colocasse numa haste para que todo aquele israelita que havia sido mordido pela cobra olhasse para aquela serpente de bronze e fosse curado. E assim Moisés fez. Levantou aquela serpente de bronze numa haste, e o israelita que olhasse para aquela serpente de bronze ficaria curado. E assim foi. Assim Jesus Cristo está trazendo uma passagem do Antigo Testamento para dizer profeticamente a respeito também da sua morte, do seu levantar ali na cruz do Calvário, derramando o seu sangue precioso, dando-se ali voluntariamente o seu corpo para morrer em prol do pecador, em prol de todo aquele que procura depositar sua fé em Cristo. E assim nós podemos observar como Moisés levantou a serpente no deserto. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E com essas palavras, Cristo pôde dizer para aquele homem Nicodemos acerca do novo nascimento, acerca da sua necessidade de ter um encontro real, um encontro eterno com o Salvador que veio ao mundo, Cristo Jesus, para morrer em prol de todos os pecadores, para que, assim crendo em sua obra, em sua expiação naquela cruz, pudéssemos realmente ter uma vida eterna, uma vida para todo sempre. Que Deus possa abençoar, que essas palavras possam chegar aos corações daqueles que precisam nascer da água e do Espírito e ter um encontro real com Jesus Cristo, não uma religião, porque religião alguma levará o homem a lugar algum. Somente o nascer de novo, o lavar regenerador da palavra é que pode salvar o homem da condenação eterna. Por isso nós meditamos nesta mensagem tão extraordinária da palavra de Deus, e que Deus continue abençoando a toda a sua igreja na missão de propagação do Santo Evangelho de Jesus Cristo aqui na terra. Amém.